comigo a sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, o quarto livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico. Números, quarto livro de Moisés, quarto livro do Pentateuco. Números capítulo 11, versículo 4, 5 e 6, assim está escrito: E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes do Egito. Lá comíamos de graça pepino, melões, cebola, alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma temos, senão este maná diante dos nossos olhos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero trazer uma palavra forte da parte de Deus para o seu coração nesta manhã. O texto que nós acabamos de ler foi escrito por Moisés no seu quarto livro do Pentateuco. Moisés, ele narra a história de Israel no deserto, quando saíram da terra do Egito e passaram 40 anos caminhando no deserto para que pudesse tomar posse da terra prometida. E nesses 40 anos, o povo de Deus cometeram muitos graves erros na presença de Deus e pagaram um preço caro por seus erros, pagaram um preço caro por seus pecados. E uma das coisas que eles cometeram e aborreceram a Deus, provocaram a ira de Deus, a Bíblia diz que eles tiveram um grande desejo, um forte desejo, lembrando das coisas do Egito. Diz o texto sagrado que uma mistura de pessoas, uma mistura de povos, egípcios, etíopes e outras nações, pessoas de outras nações que estavam no Egito também saíram junto com Israel, foram para o deserto junto com os hebreus em rumo a Canaã celestial. Mas este povo que saiu junto, essa mistura que estava no meio do povo de Deus, diz a Bíblia que sentiu saudade do Egito, sentiu saudade da comida do Egito, sentiu saudade da água do Egito, sentiu saudade daquilo que eles tinham no Egito e que no deserto eles não tinham. A Bíblia diz que por causa do choro dessas pessoas, a nação de Deus, a nação de Israel, o povo hebreu também começou a chorar, também começou a lamentar, sentindo saudade do que ficou para trás. Deus ficou irado com eles. Por quê? Porque eles sentiram saudade do Egito e rejeitaram aquilo que Deus estava fazendo. Rejeitaram o maná. O maná era uma bênção de Deus. O maná era o pão do céu que Deus mandava todas as manhãs para que eles pudessem se alimentar. Mas eles rejeitaram o pão do céu, rejeitaram o maná do céu, rejeitaram a comida que Deus dava, o alimento que Deus dava, e sentiam saudade das coisas que lá no Egito havia ficado. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, qual é a lição que nós tiramos desta palavra? O que nós podemos aprender com esta palavra? Preste atenção, o apóstolo Paulo, na sua pregação, na sua palavra, ele diz, lá em Coríntios capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios, que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós não podemos voltar para trás, não podemos sentir saudade do Egito, nem da comida do Egito, nem das coisas que no Egito nós fazíamos. O Egito na Bíblia significa o mundo com seus pecados. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, não pode voltar para o Egito, não pode desejar as coisas do Egito, não pode querer trazer para dentro da casa de Deus aquilo que você deixou para trás. Mas acontece que muita gente tem feito isso. Muita gente aceitou Jesus como Salvador. Muitas pessoas entregaram suas vidas
vocação, o ministério, a chamada, a bênção, aquilo que Deus tinha para ele, estava na frente, não atrás. Meu amigo, minha amiga, você precisa tentar com diligência, porque os tempos que estamos vivendo são tempos de apostasia, são tempos em que a igreja, em que os pregadores, em que os pastores, em que os crentes estão voltando para trás, estão voltando para o Egito, estão trazendo do Egito todo o lixo que quando aceitaram Jesus haviam jogado fora. Agora, sentindo saudade, sentindo desejo, sentindo vontade, sentindo paixão, sentindo a concupiscência da carne, estão voltando na lixeira, estão trazendo de volta para dentro da casa de Deus aquilo que havia deixado para trás. Preste atenção, a Bíblia diz que o povo chorou e sentiu saudade daquilo que ficou para trás. Você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. O que ficou para trás não serve. A Bíblia diz que era uma mistura. Cuidado com a mistura. Quando misturamos as coisas santas com aquilo que não é bom, quando misturamos aquilo que é santo com aquilo que é imundo, nós caímos, nós pecamos, nós contradizemos, nós entristecemos. E a Bíblia diz, no versículo 10, que a ira do Senhor se acendeu grandemente. Cuidado, a ira de Deus está se acendendo contra este país. Cuidado, a ira de Deus está se acendendo contra este país. Sabe por quê? Não é por causa da política, não. Não é por causa do carnaval, também não. Não é por causa das festas juninas, também não. Não é por causa do Natal, também não. É por causa da igreja, é por causa do povo de Deus, porque o povo de Deus, que foi chamado para ser santo, está se contaminando com as coisas do mundo. O povo de Deus, que foi chamado para ser luz, está se tornando trevas. O povo de Deus, que foi chamado para mostrar as obras de Deus e para que o mundo visse as obras de Deus em nossas vidas e glorificasse a Deus, está acontecendo ao contrário. O mundo está vendo as nossas obras, está ficando escandalizado, não está tendo o prazer de ouvir a palavra, não tem desejo de vir para a igreja. Por quê? Porque a igreja está ficando pior que o mundo. Meu irmão, preste atenção no que a Bíblia diz. Se nós lembrarmos do passado, o passado não serve para nós. Paulo, ele diz nas Escrituras, em Romanos capítulo 6, verso 4, que nós que ressuscitamos em Cristo devemos andar em novidade de vida. Meu irmão, novidade de vida não tem nada a ver com a novela. Novidade de vida não tem nada a ver com BBB. Novidade de vida não tem nada a ver com política mundana. Novidade de vida não tem nada a ver com a moda mundana. Novidade de vida não tem a ver com os prazeres mundanos. Você tem que se santificar. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que voltar o teu coração para a palavra de Deus e a colocar em prática. A Bíblia diz, preste atenção, outra vez, quando nós desejamos aquilo que ficou para trás, nós levantamos contra aquilo que Deus tem dado. Nós rejeitamos aquilo que Deus tem feito. Olha o que diz a Bíblia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu duas maldades. O meu povo cometeu duas maldades. Qual foi a primeira? Trocaram o verdadeiro Deus. Trocaram o verdadeiro Deus pela idolatria. Segundo, trocaram o manancial das águas cristalinas pela cisterna. Meu Deus do céu, o que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que a igreja, está dizendo que os crentes, está dizendo que os pregadores, está dizendo que os pastores, está dizendo que os profetas, aqueles que foram chamados para serem santos, trocaram o verdadeiro Deus
e a sua palavra por aquilo que é falso, por aquilo que é mentiroso, por aquilo que não é eterno, por aquilo que não é eterno, mas por aquilo que é passageiro. Preste atenção. Eu fiquei assustado esse final de semana, quando eu estava pesquisando na internet, e eu estava vendo as novidades gospel. As novidades gospel são do inferno. Preste atenção. As novidades gospel saem direto do forno do inferno para o seio da igreja. Preste atenção no que eu tenho a coragem de dizer para você. Eu sempre falei da rosinha, da fitinha, do salzinho. Isso tudo é lixo e porcaria. Mas eu fiquei assustado, eu vi pior. Martelinho santo, martelinho consagrado, vassoura ungida, lencinho ungido. Meu Deus do céu, eu vi neste final de semana igreja vendendo cimentinho santo, cimento santo, gente. Pelo amor de Deus, cimento santo. Pior, ainda tem mais, tem pior ainda, camisinha santa. Você já viu um negócio desse? Camisinha santa, pastores vendendo, pastores entregando, pastores distribuindo camisinha santa. Só o inferno para ter uma criatividade dessa. Só o seio de Satanás, só o inferno de Satanás para ter uma ideia boa dessa. Misericórdia. Deixaram o manancial da água pura, deixaram o manancial cristalino para se infectar com águas poluídas, para se infectar com mensagens diabólicas. Meu irmão, minha irmã, abra os teus olhos. O tempo está acabando. O Evangelho de Cristo está sendo contaminado e a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia diz pelo profeta Daniel que nos últimos dias se levantaria uma grande besta e faria guerra contra o povo santo e os venceria. Nós já estamos passando por este momento. O diabo está vencendo a batalha. Sabe qual é a batalha? A batalha da contaminação, a batalha do pecado. O diabo está infiltrando dentro da igreja tanto lixo, tanta imundície, tanto pecado, e o povo de Deus está se esquecendo das águas purificadoras que Deus mostrou para o profeta Ezequiel. Eu termino, mas eu chamo a sua atenção. Jesus está voltando. Acorda, desperta tu que dormes. Saia, saia, saia do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. Volta para a palavra. Deus te abençoe.